Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo. E aí, continuando, né, nossa saga na parte de ferramentas geográficas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta gerador de polígonos, tá? Eu coloquei aqui até umas anotações. Não vou ler tudo isso, na verdade, né, mas é mais para... Eu peguei do site da comunidade, desculpa, da documentação, né, nos desses da comunidade, para que um dia, caso alguém esteja vendo esse vídeo, entenda também uma melhor forma, né, de estar utilizando aí a ferramenta e quais são as suas opções, tá bom? Então, basicamente, essa vez eu peguei algo diferente aqui, né? Eu peguei a latitude e longitude de 3 pontos aí das capitais brasileiras, se não me engano, de 3 estados, aí posso colocar assim, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo aqui embaixo, tá bom? Beleza? Vocês podem ver os pontos maiores aqui, ó, em São Paulo, a gente viu Minas, posso tirar até um pouco o zoom. Beleza? E aí a gente vai para ferramenta gerador de polígonos, tá bom? Basicamente, o objetivo dela, né, é conectar pontos, criando um polígono, né? A gente até consegue observar aqui que ela tem um ponto no meio, ela mira setinhas para o centroide e vai conectando os pontos, né? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer antes de gerar um polígono? Criar os pontos, né? Foi o que eu fiz aqui, ó, no Create Point, com a latitude e longitude, beleza? E até para não deixar o vídeo muito longo, eu vou explicar um pouquinho dos métodos para geração, tá? E da parte do campo de fonte. No campo de grupo, eu deixei até aqui, vou deixar o link da documentação, vou falar um pouquinho também, mas a gente não vai passar por todas as opções dele, tá bom? Mas vou explicar aqui. Nós temos para essa ferramenta 3 opções quando a gente vai gerar um polígono, tá bom? Que é esse convexo RU aqui, que é o que está escrito envoltória convexa, tá? Mas se você colocar em inglês vai estar escrito convexo RU. E que basicamente ele vai desenhar os pontos, né? Não vai ter ângulo côncavo como ele mostra aqui, vai tentar montar o polígono mais simples possível, conectando os pontos, beleza? Um polígono de sequência, ou seja, conforme ele está sendo apresentado na sua base, ele vai conectar, né, todos os pontos dentro de uma ordem sequencial, né? E a polyline, a gente pode colocar assim, ele vai criar uma linha, conectando uma linha entre os pontos, né? No nosso caso, a gente vai conseguir ver bem essa diferença. Beleza? A primeira que eu estou colocando aqui, então só para falar um pouquinho dos métodos, né? O método de agregação é o que eu acabei de falar. O campo fonte, no nosso caso, ó, aqui está aparecendo centroide, porque eu criei um centroide aqui, então de acordo se eu mudasse o nome da coluna, alguma coisa do tipo, esse nome da coluna ia aparecer aqui. Lembrando, mais uma vez, estamos referenciando sempre pontos geográficos, tá? E aí, um campo de grupo. O campo de grupo, ele pode ser, né, de origem do campo mesmo, agrupar, ou um campo de sequência. Beleza? Mas basicamente, só para mostrar como a ferramenta funciona, isso a gente pode ser utilizado, acho que, né, um exemplo, um problema de logísticas, né? A gente pode conectar 3 campos e aí verificar onde é melhor construir um centro de distribuição, por exemplo, né? E aí o que eu fiz, né? Como exemplo, esse primeiro aqui, eu vou só executar novamente. Ó, vou colocar um mapa aqui para a gente ver. Olha lá, ele criou 3 pontos, tá vendo? Conectando esses 3 pontos que nós tínhamos criados. Ele criou um polígono. Beleza? Então, a partir daqui, a gente pode usar, por exemplo, como eu expliquei na semana passada, a ferramenta de informações geográficas, tirar a área disso e tudo mais, né? Medir distância, etc, etc. Beleza? De um ponto ao outro. Na segunda parte aqui do exercício, ó, do vídeo, polígono de sequência, quando a gente coloca polígono de sequência, ele te dá uma opção para você, né? Ah, eu quero seguir uma sequência específica, ou ele vai seguir, né, a ordem do jeito que está na base atual. Você pode ver que, né, ele deu o mesmo posso dizer, triângulo aí, que ele foi fazendo na sequência. Provavelmente ele conectou, se eu não me engano, eu coloquei primeiro São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, e aí ele fechou ali Belo Horizonte e São Paulo. Tá bom? A última parte aqui do exercício,
do exercício, outra vez falando exercício, né, do vídeo e da ferramenta, métodos para geração de polígonos, que basicamente seria criar uma linha de sequência. Ó. Então o que, que ele fez? Ele só seguiu São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte na sequência. Não tinha um Belo Horizonte, São Paulo, tá vendo? Não fechei aqui. Então essa é uma arte aí que você pode, né, utilizar na hora de criar seus polígonos aí, se você quiser só fazer conexões de linha entre os pontos, não fechar tudo, tal. Mas basicamente é uma ferramenta muito útil. Eu particularmente usei em alguns desafios semanais, já tive que fazer alguns projetos que já tive que calcular área ou coisas desse tipo. Na ferramenta, na prova do Advanced também é possível utilizá-la em alguns exercícios, né? Eu vim falando isso aí, que basicamente na prova do Advanced os 4, se não me engano, são 4 exercícios práticos e se não 100%, 75% deles são de ferramentas geográficas, então você vai acabar utilizando, é por isso que também a gente está focando um pouquinho aqui no canal sobre eles. Beleza? Eu vou deixar o link da documentação, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou alguma coisa do tipo, né? E aí a gente vai conectando as coisas. Nós começamos com create point, distância, fomos para informação geográfica e a gente encontrar o ponto mais próximo e aí passo a passo aí a gente vai fechando e no final vamos tentar fazer alguma coisa para colocar o máximo de ferramentas geográficas num único workflow. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Fiquem bem. Se precisarem de qualquer coisa, é só avisar. Um abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.